Estamos ao vivo. E quem sabe faz ao vivo. Falhas técnicas. E vamos iniciar então a live sobre a qual eu falei mais cedo, sobre a qual a gente vem postando durante a semana. E é uma live um pouco diferente, não é? Um cenário um pouco diferente. Não estamos ali, né, atravessadas em duas telas. Estamos aqui ao vivo e vamos fazer um bate-papo bem interessante. Eu espero que vocês gostem. Podem participar, enviem perguntas. Depois a gente vai pedir para os nossos escravos, brincadeira, nossa equipe técnica, né, dos auxiliares. Então, se tiver pergunta, mandem aí. E eu estou aqui, Indira Sumaia, que eu acredito que a maioria já conhece, e a minha convidada maravilhosa, Cláudia Deres. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, estou muito feliz de ser a primeira a estar participando desse formato aqui que você está produzindo, está desenvolvendo. Estou me sentindo de fato honrada. Obrigada. Fico muito feliz, porque a gente sempre faz os bate-papos, faz live, tem uma forma de fazer. Hoje, na verdade, é uma estreia e também um experimento. Então, a gente criou um cenário, está fazendo ao vivo. É possível que tenhamos aí uma outra interferência, mas a gente vai ajustando. Como é ao vivo, né, a gente às vezes não consegue ter um domínio das coisas que podem acontecer. Mas é como a Cláudia falou, é um primeiro de vários. Então, eu já vou deixar aberto aí. Quem você gostaria de ver aqui conversando com a gente, né? Quem você acha que teria algo legal para contribuir? Hoje a gente vai falar bastante sobre liderança, sobre as gestões, sobre comunicação, como eu tinha falado aí com vocês antes. Então, eu tô feliz também que você tá aqui conosco, né? E aí, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa jornada, para que as pessoas possam acompanhar. O título dessa live é Transformando Desafios em Oportunidades, porque nós duas somos da área comunicacional, estamos em Sorriso há algum tempo, vivemos aí contextos muito parecidos, profissionalmente falando, e aí a vida nos uniu e nós decidimos compartilhar um pouquinho da nossa trajetória e também dar dicas e trazer conteúdo interessante para quem tem interesse nessa área empresarial de comunicação e liderança também, ok? Ok, vamos lá. Então vamos lá. Bom, Cláudia, eu queria te pedir, né, usando já um recurso até da oratória, que quem já fez treinamentos aí, ou enfim, ou participa, né, acompanha alguns vídeos, eu pedi para Cláudia fazer um pitch. O pitch, né, é uma técnica de apresentação que pode durar alguns segundos, alguns minutos, e aí eu gostaria que você pudesse compartilhar com as pessoas um pitch teu profissional. Então, assim, o que você faz, né? Que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho do teu trabalho e de maneira mais objetiva mesmo, para a gente ter um pontapé inicial. Pode ser? Claro. Sou Cláudia Deres, estrategista de carreira, especialista em desenvolvimento de líderes. Estou na área há 24 anos. Esse ano fiz 24 anos de carreira. Uau! Sim, eu sei que eu pareço ter 24 anos, mas não, são 24 anos de carreira. Começou neném! 24 anos de carreira na área, gosto muito de desenvolver pessoas, desde muito cedo eu faço isso e para mim é um prazer muito grande. Hoje trabalho em empresas, desenvolvendo líderes e desenvolvendo equipes, e profissionais também me contratam para desenvolver a performance deles, tanto especialistas quanto gestores e empreendedores, porque tem uma diferença muito grande entre um profissional especialista e um profissional gestor, né? Que é onde tem toda uma confusão no mercado de trabalho, mas eu acredito que a gente vai desenrolar isso ao longo da nossa conversa. Com certeza. Interessante, né? E como a gente tem visto um crescimento de pessoas buscando esse tipo de serviço, de atendimento. As pessoas que querem se desenvolver, que se deparam com alguns desafios, têm buscado profissionais que têm essa expertise, não só no âmbito comunicacional, mas em estratégia, porque até é interessante, quando a gente fala de guerra, por exemplo, o que vence uma guerra não são as armas, não é o exército, é a estratégia, né? E nós vivemos guerras, vivemos batalhas todos os dias, em qualquer área. E se você é empreendedor, você sabe muito bem do que a gente está falando. Sim. Porque empreendedor, eu até brinco, né? Que às vezes o desafio maior não é nem matar um leão por dia, é desviar das antas, né? Então a gente também vai para esse lugar, caramba. É a anta que aparece. É a anta que aparece. Então a gente precisa também desenvolver estratégias para poder lidar com as adversidades. E aí eu acredito que o seu trabalho vem de encontro a isso também. E por falar em liderança, Cláudia, como é que você define? O que é liderança para você? A gente fala tanto de liderança, né? Para você, o que é? Que conceito você pode dar
para esse termo, liderança? Olha, eu poderia usar uma frase clichê, né? Que é o que mais tem. Liderança é a arte de... Que é a arte de nada, gente. Onde tiver um grupo, sempre haverá a necessidade de que alguém comande esse grupo. E essa pessoa, esse indivíduo, ele não precisa dizer eu quero comandar porque eu tenho necessidade de comandar. O próprio grupo empurra alguém para que essa pessoa conduza o todo, para que essa pessoa organize o grupo, para que essa pessoa faça conexão entre os vários perfis diferentes. Isso você vê em brincadeira de criança. Em brincadeira de criança você observa isso. Então, liderar, e não é pra mim não é na minha opinião, liderar é você ter a capacidade, a autoridade e a responsabilidade de conduzir um grupo diferente, de forma uniforme, para um objetivo em comum. Isso é liderança. Interessante, Cláudia, que você falou assim, não é, eu sou o líder, às vezes até na infância tem muito isso, eu que sou o líder. Até eu brinco, né, meu filho, quando a gente estava em Cuiabá, ele joga futebol, ele adora, e daí tinha um menino que era muito rico e muito ruim. Só que a bola era do guri, então, tipo, ele era o líder. Então, nas empresas também a gente tem esses líderes aí. Se ele levar a bola, tipo, o nome disso é carga, é crachá. E se o cara levar a bola, acaba o jogo. Olha só, né? Então, liderança não é um cargo, liderança não é um crachá, liderança, como você disse, é quase que um movimento feito por um grupo que vem alguém ali, esse aspecto de conduzir. Sim. Então, liderança pode ser uma energia. Com certeza. As pessoas têm a ilusão de que o líder é que se faz líder, ele que se desponta, ele que puxa. Não, o grupo leva. O grupo busca um líder. E isso é natural nosso. É só você dar uma olhada nas redes sociais. Liderança existe em qualquer contexto, não é só um cargo não, gente. Em qualquer ambiente que você está, dá uma olhada na hierarquia do seu ambiente. Ou você é líder ou você é liderado. Então não basta você saber ser líder também, você tem que saber ser liderado, porque até o presidente da república, até o papa, em determinado contexto, hierarquicamente, ele será liderado. Faz parte do convívio social, sabe? Então liderança é algo muito mais profundo, ou seja, o líder ele não se desponta, um grupo sempre vai escolher um líder, se não for você será outro, mas o grupo tem necessidade de escolher um líder, sempre. Certo, interessante. Mas Cláudia, e essas empresas que muitas vezes escolhem esse líder? Né? Que até nós temos na área da psicologia muitos estudos sobre a obediência, e eu acho bem interessante falar sobre isso, porque isso é um contexto que se espera e seria o ideal, que houvesse esse movimento e que por razões óbvias de energia de conduta, de confiabilidade, de uma característica mais natural de liderança, levasse esses grupos a esse movimento e hierarquicamente isso fosse conduzido. Entretanto, a gente sabe que muitas empresas hoje, de pequeno, médio, grande porte, muitas vezes contratam pessoas e já o trazem para a empresa, esse é o novo líder. E esse líder, às vezes, tem competência, né, tem o hard skills ali, ele tem competência técnica, ele tem competência específica, mas ele não tem conexão com a equipe, ele às vezes não vai ter uma soft skills, né, que é mais a inteligência comportamental interessante para lidar com isso. Como é que funciona isso? Como é que você enxerga isso? Você acha que a empresa hoje, que escolhe o líder, tem mais probabilidade de acerto ou de erro? Quando vem um líder, porque tem dois formatos, né? O líder que vem de fora e ele já é experiente. Não se iluda, ter experiência em liderança não significa ter qualidade em liderança, tá? Porque eu conheço líderes que têm 20 anos de carreira e nunca fez um treinamento de liderança. Então, a gente tem que, ter mais clareza sobre o que de fato é liderança. Né? Então, tem um líder que vem de fora e já tem uma certa experiência. E tem um líder interno, que é aquele colaborador que foi levantado líder. Certo. Nas duas situações, o que a empresa tem que olhar? Deveria, pelo menos, que sabemos que não acontece, infelizmente, na maioria esmagadora. E não é nem por ego e nem por... É por ignorância mesmo, por não entender desses processos e da importância dele. Sempre olhe o perfil da equipe. Você tem que conhecer o perfil da sua equipe. Líder não se desce goela abaixo, entende? Então, assim, qual é o perfil daquela equipe?
perfil comportamental, nível de maturidade, musculatura profissional, porque imagina, eu estou com uma equipe jovem, não de idade, mas jovem de estar iniciando nas atividades, eu estou com uma equipe júnior, né? Poucos sêniores, poucos plenos ali, e trago um líder maduro, experiente, muito bem desenvolvido, a trabalhar com uma equipe mais fortalecida, mais amadurecida. Como que esse líder vai conseguir desenvolver essa equipe? Ele não vai ter nem paciência, porque ele já passou desse estágio. Ele não tem mais paciência para isso, ele não tem mais saco para isso. Então é muito importante que as empresas, ao trazerem um líder de fora, não olhe apenas a habilidade do líder, o currículo do líder, o histórico, a história fantástica que o líder tem em multinacionais. Olhe também a estrutura da equipe que ele vai liderar e se existe compatibilidade. O mesmo vale para quando você vai levantar um líder dentro da empresa. Eu vou promover uma pessoa ao cargo de liderança. O que as empresas fazem? Pega o Zé, adoro usar esse nome como exemplo, pega o Zé que trabalha ali há um bom tempo e sabe executar aquele serviço com maestria. Vamos dar uma chance para o Zé, promove o Zé. Promove o Zé aumentando o salário dele e o serviço. Não promove o Zé desenvolvendo ele, ensinando ele a lidar com as suas próprias questões, porque líder que não trabalha o autoconhecimento, desculpa, você não sabe liderar. Você vai ter um sério problema, porque amanhã ou depois você vai liderar uma pessoa que tem o perfil do seu pai que você detesta. O que você vai fazer com esse colaborador? Tá entendendo tanto que é mais profundo? Sim, de fato. Então, o que acontece? Aí promove esse cara, aumenta o salário, aumenta o serviço e não o prepara para as habilidades de líder. Então, se ele tiver a sorte de ter algumas habilidades desenvolvidas naturalmente, beleza. Se não, ele vai sofrer feito um animal ali dentro. E sabe o que vai acontecer? Ele vai se tornar um líder meia boca e os gestores dele vai olhar para ele, igual eu tô olhando para você, e falar assim, que decepção. Eu achei que o Zé fosse bom. E ele realmente é bom na execução. Liderar é fazer com que os outros executem tão bem quanto você executaria. Demanda outras habilidades. E é isso que as empresas não entendem. É interessante. Isso que a Cláudia está trazendo, e é uma coisa que a gente acaba linkando dessa importância, né? De olhar, tá? É um líder nos dois aspectos que ela disse, tanto da empresa trazer, como de aproveitar, né? Dar oportunidade para alguém que está ali. E algo que eu percebo também, não só nas empresas que eu também atendo, mas nos treinamentos e nos líderes que eu também desenvolvo, eu percebo que muitas das vezes esse líder mal preparado, se ele tem um perfil mais autoritário, a gente sabe que vai ter uma série de perfis de liderança. Ele também vai muitas vezes trazer resultado para a empresa, eu já vi muito isso. Ele não é bem preparado, ele tem um perfil autoritário em casa, enfim, e dentro da empresa. E essa equipe vai obedecer, essa equipe vai fazer o que ele quer porque ele tem esse perfil. Exato, e aí lá na frente o gestor vai falar, tô tendo resultado, tá, mas a que preço? Porque eu que trabalho com a psicanálise organizacional também, vejo onde é que a corda arrebenta. E aí a gente vai ter burnout, a gente vai ter uma série de afastamentos por questões emocionais, e é algo muito sério, né, Cláudia? Absurdamente a gente sério. vê. Sim. A gente vê bastante. Inclusive, eu vou deixar uma dica, não sei se é de interesse, mas eu gosto muito de experiências, experimentos científicos. Às vezes, quando a gente vai falar da psicologia, muitas vezes as pessoas acham que psicologia é só negócio lá emocional. Gente, é ciência. E a maioria dos estudos são feitos em laboratório. Tem o estudo, o experimento de Milgram, que é justamente o estudo da obediência a uma autoridade. E esse experimento surgiu quando houve perceberam que muitos soldados no Holocausto, que eram convidados a eliminar muitas vidas, eram questionados. Falaram, nossa, cara, e às vezes, tanto alemães como não, eles iam ali, né, para execução. E quando questionados, eles diziam apenas que estavam cumprindo ordens. Então houve ali uma série de cientistas, né, sociais, de pessoas que olhavam o comportamento humano ali, mais ou menos em 1960, surgiu esse experimento, que era o quê? Entender como é que alguém
segue e obedece cegamente a uma autoridade. Que figura de autoridade é essa? E foi catastrófico. Gente, holocausto. E dentro das empresas a gente observava isso. Então, esse estudo pegou um grupo de voluntários, acredito que a primeira edição foram uns 40 voluntários, e convidaram para participar. Então, eles elegiam uma autoridade, que seria ali um professor, e esse professor escolhia alguém e era informado o seguinte: olha, é um experimento e você, aqui tem uma máquina de choque, a gente vai deixar um aluno lá dentro e ele vai estar conectado a esses fios. Então nós vamos fazer perguntas para ele. Era tipo um jogo da memória. Cada vez que ele errar, você tem que dar um choque nele. Então tinha desde o mais leve até o mais forte. O professor era da equipe, ele sabia que o choque não era verdadeiro, o aluno também, mas esse voluntário que estava ali operando a máquina de choque não sabia. E foi muito interessante, por quê? Porque daí o professor estava ali para falar sobre, né, essa hora de dar o choque. E aí o cara tá ali e fala: olha, a pergunta é tal, errou. E aí falava: ó, você tem que dar o choque. E o cara começava a dar o choque e o outro, que era ator também, começava a gritar. E cada vez que ele errava e que ia aumentando, muitas vezes esse que era o voluntário, ele entrava num processo de ansiedade ou, sabe, de nervosismo. Ó, nossa, mas o cara tá gritando. E aí o professor falava: continue, isso não é responsabilidade sua, tá? É o experimento, pode continuar. Gente, 66% dos voluntários chegaram a aplicar o choque máximo, que seria letal. Caramba. Porque ele estava ali diante de uma autoridade. Olha isso. E é um experimento. Ah, mas o que tem a ver? Tudo. Porque dentro da empresa eu tenho uma pessoa, às vezes um líder, que tem uma distorção de caráter, que tem um desvio de conduta, que não condiz com os meus valores. Eu estou nessa empresa e eu sou convidado a obedecer. Você acha mesmo que esse colaborador vai ter saúde mental? Vai estar em paz? Então, olha o tamanho, parece muito simples, gente, não é. A gente passa mais tempo dentro da empresa do que em casa. Então, quando a gente olha para a dimensão disso, a gente fica preocupado. Sim. Muito E olha preocupado. que interessante. Ah, mas isso não é problema meu. O colaborador, ele tem que saber cuidar de si. Que muitos empresários falam isso. Ok, mas é problema seu você não ter a produtividade que você poderia ter com um colaborador saudável. Pensa um pouquinho nisso. Colaborador feliz, né? Sim. E isso muitos estudos já Os trazem. profissionais não produzem como eles poderiam produzir. É sensacional, eles não produzem, Indira. Porque olha só, o nosso modelo de trabalho aqui no Brasil, né, é pagamento mensal, 220 horas trabalhadas. Eu produzindo bem ou não, eu vou receber esse valor. Então, se eu tiro 5 mil reais por mês, na sexta-feira, às 3 da tarde, eu não trabalho mais. Sextou. Gente, se nós olhássemos com um olhar menos debochado, porque nós brasileiros, a gente leva tudo muito na brincadeira, a gente leva as nossas desgraças na brincadeira o tempo inteiro. Gosto do humor para aliviar um pouco as dores, mas no nível que nós levamos, chega no nível da autonegligência, sabe? Então, quando eu me divirto e sinto prazer no sextou, eu estou dizendo que de segunda a sexta, até as 3 da tarde, a minha vida é um inferno. Sim. Tá entendendo o que você tá falando? É horrível a minha vida. Então, assim, poxa, trabalhando bem ou não, eu vou receber aquele valor no final do mês. Exatamente. E é isso que as empresas precisam se ater e prestar mais atenção. Então, peraí, tá, não é problema meu o estado emocional do colaborador, ele tem que cuidar de si, ele tem que cuidar da carreira dele. Ok, mas o quanto você poderia ganhar com uma produtividade saudável, sabe, com uma entrega mais engajada, com o prazer de se ir trabalhar? E eu vejo que isso falta muito, é uma reclamação infinita de ambas as partes. A empresa, o líder, vamos falar aqui do líder, porque o empresário também é um líder. Sim. É o líder reclamando da equipe e a equipe reclamando do líder. E nessa guerra de braço... Clássico, né? Clássico. Sim. Ou seja, são todos no mesmo barco, só que remando pro lado ao contrário. Não basta estar no mesmo barco, você tem que remar pro mesmo lado. E nessa situação onde cada um rema para um lado diferente, é responsabilidade de quem organizar a casa? É do líder, querido.
é do líder. Exato. E por falar em responsabilidade, Cláudia, quais seriam assim os 2 maiores desafios que você vê hoje no aspecto da liderança? Dentre esses todos, né, sobre os quais você falou, essa questão de trabalhar infeliz, essa questão do líder não saber exatamente para onde está indo, ou não ter a abordagem necessária, não conhecer a equipe. Me fala 2 desafios que você percebe nos teus clientes aí, enquanto empresas que existem. São vários, né? Mas os 2 principais são: não sabe fazer gestão de pessoas. Gestão de pessoas não é RH, é com líder. E existe diferença entre liderar e gerir pessoas. É diferente, tá? E eles não sabem nem a diferença. Então eles não sabem fazer gestão de pessoas e são péssimos em dar feedback. São horríveis em dar feedback. Feedback é horrível. Quando dá. Porque tem empresa que fica lá o cara 2 anos, é demitido e ele nem sabe por quê. Tá, mas nunca te falaram que você estava acertando? Não, eu nem sei, eu não sabia. Aí vem a parte que eu peço para que vocês tenham muito cuidado. A pessoa, o camarada, trabalha 3, 4 anos na empresa, nunca deu feedback. Aí você quer dar feedback na demissão, amor? Você vai ganhar uma trabalhista, você vai ganhar um processo. A gente só discute relação quando a gente quer continuar, Indira. De fato, e é um relacionamento mesmo. Sim, é um relacionamento. Então, no dia que eu vou te demitir, eu não vou te dar esse feedback. Eu não vou falar que você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro. Porque eu tive 3 anos para te orientar. E não te orientei. Então, eu não vou fazer essa indelicadeza com você. Eu vou te poupar na sua demissão. Perfeito. Muito, entende? muito bem lembrado. É o mínimo que você pode fazer. Então, quer dar feedback? Dê durante o processo. Na hora de demitir, não. Mas, Cláudia, ele tem que saber porque ele está sendo mandado embora. Não, ele teria que saber antes. Agora não. Mas quem errou? Você. Foi incompetência sua. Entende? Então, por favor, trabalhem o feedback de vocês. Ah, mas eu não sei fazer feedback. Então, para isso a gente tem que treinar. Me contrata, eu sei. Para isso a gente tem que treinar. A gente só se faz um bom feedback treinando, entende? É, de fato. E gestão de pessoas. Eu sinto muita falta disso. Então, as pessoas tentam liderar ali do jeito que aprendeu ou leu em algum livro, ignora a cultura da empresa, ignora o perfil de cada profissional, ignora o próprio perfil, tenta seguir uma receita de bolo que é matadora e devastadora, me assusta. Eu dou treinamentos de liderança, mas eu tenho medo dos treinamentos de liderança que eu vejo no mercado. Eu tenho medo que os meus colegas de mercado oferecem de treinamento de liderança, porque eles chegam com uma receita de bolo linda, maravilhosa, que é só aplicar que funciona. Só que na sua empresa tem o seu contexto, tem a sua cultura, tem o seu perfil, tem o perfil da sua equipe, tem o seu nível de maturidade, o nível de maturidade da sua equipe, e em nenhum momento você é orientado a isso. Então você segue a receita de bolo igualzinho, sem ter a mesma batedeira. O bolo não fica igual. E aí você começa a achar que você é o problema. E não é. É porque você está seguindo uma receita que não cabe para sua realidade. Então eu tenho muito medo disso e muito me entristece, porque às vezes eu vejo profissionais todo empolgado, saindo de eventos, agora eu sei liderar, e eu penso, rapaz, você entrou aqui há 3 horas sabendo liderar, você acha que vai sair sabendo liderar? Não vai. Nossa, liderança é parece processo, mágica, né? não vai. É mágico, é algo assim, mágico. Não vai. Então, olha só, os desafios, e aí eu ia, inclusive, acho que você acabou até já respondendo, que seriam aí estratégias para eliminar esses desafios. Então, penso eu, nós enquanto também treinadoras, né, pessoas da comunicação, eu penso que o caminho mais seguro é o do aprendizado, Sim. é o da qualificação, é o do treinamento, é de realmente se preparar, né? Sim, mas se preparar de uma forma inteligente, sabe? No sentido de não fica com viés só não, ouviu só uma historinha aqui, procura, pesquisa, deixa de preguiça, sabe? Dá uma olhadinha no livro, olha o podcast, assista documentários. Nossa, hoje tem muito conteúdo. Nossa, tem muito conteúdo. Faça um treinamento, questione o professor, entende? Questione o instrutor, traga a sua realidade, pensa, isso cabe na minha realidade? Não, não cabe. Então questione a pessoa. Olha, não cabe na minha realidade, o que eu faço? Entende? Não simplesmente aceite as coisas por mero comodismo ou por esperança daquilo ser a realidade. Entenda, nós somos únicos e individuais, cada um é um ecossistema.
Então procure algo personalizado e que caiba na sua realidade. Sim, e é exatamente aí que a gente acaba vindo para esse lugar, né, Cláudia, de treinar individualmente os líderes. Sim. Que eu também comecei, né, com treinamentos de equipes, atendo empresas, assim como a Cláudia, a gente troca muita figurinha, mas nós percebemos até nas nossas conversas que o indivíduo, o nome já diz, né, individual, é o universo inteiro. Sim. Então, se eu estou dando um treinamento para 15 pessoas, para 20 pessoas, vou trazer coisas que podem ser importantes? Sim, com certeza. Funciona? Sim. Mas as mudanças profundas acontecem ali no universo único de cada pessoa. Porque ela tem a própria lente, ela traz a própria crença, as culturas, a forma de enxergar o mundo. E a partir daí esse avanço acontece, né? Sim, com certeza. E isso é muito legal, privilegiar a pessoa de maneira individual. E assim, Cláudia, já falando de liderança e desses desafios, 3 competências que você enxerga que é indispensável, né? Que são indispensáveis para um bom líder. Comunicação assertiva mais do que persuasiva, tá? As pessoas confundem comunicação persuasiva com comunicação assertiva. Então, até porque não existe comunicação persuasiva sem assertividade, né? Comunicação assertiva, com certeza, tá? Perfeito. Processos. Mas minha empresa é muito pequena, Cláudia, eu não sei nem por onde começa. Pega uma folhinha de pão, uma canetinha bem simples ali, escreve o processo, a rotina de trabalho, para você saber o que cobrar e como orientar o profissional. Porque tem líder que fica assim, ele sabe fazer e não faz. Mas é óbvio. É óbvio. E é o que, gente? É óbvio, óbvio. precisa ser dito. Perfeito. Sim. Eu amo isso, Sim, né? porque E é o óbvio é fato. na sua cabeça, letra dourado. Não, fica ali, É, né? né? Fala assim, gente, como assim, sabe? Né? É tão óbvio. Não, então assim, Legal. faça uma rotina, por mais simples que seja o processo. Então, comunicação assertiva, Rotina, que são os Processo, processos definidos, certo. tá? E um excelente relacionamento interpessoal, ou seja, entenda de comportamento humano. Eu não sou psicóloga. né? Não gosta de gente, então morre. Pois é, não, quer deixa eu dizer, falar. não muda de... Gente, não tem como não lidar com gente. Não, se você quer liderar pessoas, você tem que entender de comportamento, você não precisa fazer um curso de psicologia para isso. Não, Tem não ferramentas importantíssimas, super tem bacana. muita Sim, coisa eu disponível. particularmente, eu não sou psicóloga, gente, eu sou formada em administração de empresas, sou formada em história, fiz aí 2 anos de psicanálise, mas eu não tenho formação em psicologia e entendo muito bem de leitura corporal, de comportamento humano, porque eu busquei e eu gosto muito de uma ferramenta, Indira, chamada DISC, porque para pessoas que não é da área, ela é muito prática, rápida, fácil de interpretar, fácil de entender, gosto legal. muito dela. Principalmente depois que eu morei nos Estados Unidos, eu vi o quanto os americanos usam lá, porque ela é de origem americana, né? Gente, mas o disque não é o rádio peão, tá? Não, é o Disque Me Disque Disque. Me Disque, não é esse não. Aqui no Brasil também tem. Ah, que mais tem. Não, Então, o disque é uma ferramenta bem legal mesmo. Sim, então é uma ferramenta que eu acho muito bacana. Ou seja, você quer liderar, você tem que entender de comportamento humano. Por quê? Porque você tem que entender do seu comportamento. Você tem que saber que a sua decisão naquele dia está sendo influenciada pelo seu mau humor, pelo que aconteceu na sua casa. Sim. Se você não tiver essa autopercepção, a sua liderança, ela é arranhada, sabe? E os resultados, né? Que aí, a que preço, a que custo eu vou conseguir com que o que eu desejo ou preciso entregar aconteça, né? Ok, muito bom. Cláudia, e pra gente encerrar pelo menos esse processo aqui, esse momento de falar um pouco mais, com um olhar mais profissional, Sim. gostaria de te fazer uma pergunta um pouco mais profunda, ainda que profissional. Qual foi o desafio mais cruel vivido por você na sua jornada profissional? Algo que você olhou e falou assim, cara... Porque assim, o nome da live é Transformando Desafios em Oportunidade. Sim. E desafio cruel é o que há. Sim. Conta pra gente. Indira, foram muitos na minha vida. E não foram poucos não, tá? Mas se eu for elencar o pior, o top 10 dos piores, é difícil. Eu prefiro elencar por ordem de acontecimento. Então, por exemplo, hoje eu passo por um processo assim, profissionalmente, que foi o motivo pelo qual eu conheci você.
né? Eu prestei serviço numa empresa em parceria. Em um determinado momento eu não quis mais essa parceria com essa empresa, onde eu prestava serviço ali. Eu não era funcionário, eu prestava serviço, né? E a forma como eu finalizei, eles não gostaram. E a partir daí houve um início cruel, tá? De como que falam na internet, né? Cancelamento, assassinato de reputação. Então eu estou passando por isso hoje. Tenho provas, tenho áudios, tenho prints de conversa, posso processar muito facilmente. Estou pensando se eu processo a empresa ou se eu processo a pessoa. Mas enquanto você processa essa crueldade, exato. porque o processo já está ocorrendo. Exato. Então assim, o que acontece? Claro que não foi dos piores, mas é o atual. E por que isso é cruel, Indira? Porque a difamação, o criar histórias para satisfazer o seu ego ou para se poupar de algo é muito cruel no sentido de a pessoa que está ouvindo, ela não tem a oportunidade de falar, de perguntar para o outro se isso foi verdade ou não. E as pessoas acreditam com base na proximidade. Então, se eu te falar algo, você vai acreditar em mim, porque nós temos proximidade. Sim, de fato. Então, a verdade, a história se torna verdade conforme o que eu sinto pelo indivíduo que está falando, e não pelo fato em si. E isso é muito cruel, porque você começa a julgar, a diminuir pessoas por causa do ego alheio, que foi o que aconteceu com a gente. Você também já trabalhou nesse lugar, fizeram o mesmo com você, falaram de você para mim e eu acreditei que você era exatamente aquilo que me falaram, né? E aí, quando eu passei pelo mesmo processo que é o que eu estou passando agora, de assassinato de reputação, mal sabem que eu sou imorrível. Exatamente. Imorrível. Eu falava, mãe, eu quero ser imorrível, igual o Superman. Então, como eu passei, assim que eu comecei a passar por esse processo, Sim. eu me lembrei de você, que eu não te conhecia. Sim. Eu pensei, peraí, se o que estão falando de mim é mentira, então o que eu ouvi daquela mulher também é mentira. E foi onde eu fui atrás de você. Sim. Né? E pedi para você me contar o que aconteceu, e idêntico ao que fizeram comigo, né? Idêntico, é impressionante, o modus operandi, né? E foi onde eu vi a pessoa maravilhosa que você é, extremamente competente. Gente, ela é extremamente competente. Quem me conhece sabe que o meu nível de exigência técnico é muito alto. Para eu indicar alguém, para eu falar essa pessoa é muito boa, de verdade, as pessoas que me conhecem, que me seguem, sabem disso. Eu não indico, eu não nada. Então assim, você tem um nível de competência que me surpreendeu muito positivamente, não esperava de verdade, tá? E eu fico muito feliz pela sua generosidade em me entender e me aceitar. Porque você poderia dizer, poxa, mas você também foi idiota, não era pra ter acreditado. Tchau, né? Ai, gente, mas então eu acho muito bacana. Te cortando um pouquinho, gente. Foi muito engraçado como eu conheci a Cláudia. Porque um dia eu tava, daí alguém mandou uma mensagem pra mim. Porque assim, eu sigo o meu caminho, né? E eu sempre falo, nossa, eu tô muito ocupada, né, me desenvolvendo, ampliando a minha vida. Eu não tenho muito tempo, né? Porque assim, se eu parar pra jogar pedra em todo cão que late, eu nunca vou chegar no meu destino, né? Sim. Eu sei que entenderam. E aí é mais ou menos sobre isso. Tipo, cara, eu tô ocupada, né? Já não sei o que, tô situação nossa. Cara, eu tô ocupada. E aí a Cláudia mandou mensagem, Indira, a gente pode conversar e tal? E a Cláudia é essa pessoa aqui, né? Ela é autêntica. Aí eu, pode, ela, agora. Aí eu, olha, agora eu não consigo. Não, mas eu preciso ligar de câmera. Aí eu falei, então, agora eu estou ocupada. Aí ela falou assim, escuta, se você estiver descabelada, não tem problema, eu também estou. Eu falei, nossa, ela é boa. Né? Eu fiquei assim, eu descabelo, eu falei, eu estou ocupada, estou num processo aqui, e eu tava descabelada. Aí, resumindo a história, eu vim pra cá, daí eu arrumei meu cabelo, né? Botei uma blusa, continuei de pijama, eu tava em casa, e daí a gente se telefonou. E foi muito engraçado, que falou, eu preciso olhar nos seus olhos. Eu falei, gente, eu falei, que mulher estranha. Eu falei, eu gosto de homem, tá? Eu sou casada, eu pensando, né? Eu falei, é mulher esquisita. Só que aí me deu um negócio, eu falei, cara, eu quero falar com essa pessoa, é autêntica, né?
É o negócio, é o seguinte, quero falar com você e tem que ser por câmera, arruma seu cabelo, que eu quero olhar, eu quero que você olhe nos meus olhos. Falei, eita, pega, foi muito engraçado. E aí a gente se conheceu e ela tava num processo pelo qual realmente eu passei, mas eu senti a dor dela e foi muito legal. Inclusive eu tenho muita gratidão por ter acontecido tanto comigo quanto com ela, né? Porque nós vamos passar, gente, por empresas boas e ruins. Sim. A gente vai passar por gestores bons e ruins, Sim. pessoas grandes e pequenas, pessoas ricas e pobres. E às vezes a empresa até tem potencial, mas quando ela é conduzida por pessoas muito pequenas, traz sofrimento para quem está ali também. Então eu acho que tudo isso foi só para esse encontro rolar. Eu falei, cara, Podia ter valeu. sido menos, não, podia ter sido um pouquinho menos. Eu falei, tá ótimo. E aí, e é engraçado, porque daí depois disso, cara, e tal, e a gente se conectou e troca figurinha, e a gente tá quase sócia, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar em conjunto, a gente vai desenvolver coisas legais. E foi um presente, porque o universo não erra, ele traz o que a gente precisa. Sim. Né? E foi dessa forma que eu tinha que falar isso, gente, porque foi muito interessante a nossa conexão. Eu achei que você era louca antes de te conhecer. Todo mundo Depois acha. que eu te conheci, eu tive certeza. Todo mundo acha também. Mas pode concluir. E Claro. assim, um recado, eu queria dar um recado para mulheres, tá? Mulheres, nós precisamos ser menos cruéis com mulheres. Nós somos muito hipócritas, esse papinho ridículo de sororidade é só na internet, é só pra foto de Instagram, porque na hora que nós temos que nos relacionar, é uma fofocaiada que não acaba mais, é uma querendo diminuir a outra, é um ciclo de comparação interminável. Entenda que para você ser inteligente eu não preciso ser burra, para você ser bonita eu não preciso ser feia. Ninguém precisa ser menor para que você seja grande. A gente tem que começar a entender isso, sabe? As pessoas ficam esperando quando me fazem esse tipo de pergunta, Indira, que eu vou falar do mundo masculino, que eu vou falar de assédio moral, de que eu ganhei menos, blá blá blá. Olha só, esses meus 24 anos de carreira é no agronegócio. Agro é top. Agro é masculino, agro é agro. Nunca fui desrespeitada por nenhum homem, nunca fui diminuída, nunca fui subjugada por nenhum profissional do sexo masculino. Mas as mulheres, os meus problemas sempre foram com as mulheres. As pessoas que mais me machucaram foram mulheres. Então até quando a gente vai ficar nessa hipocrisia, sabe? E faz grupo de mulher aqui, grupo de mulher ali, que todas ficam ali se amando, se beijando e quando viram as costas. Então assim, tenhamos mais ética, tenhamos mais hombridade, sejamos mais profissionais. Então, falta muito isso no mercado de trabalho. Nós queremos uma fatia de mercado que eu não sei se nós estamos preparados para assumir. Em relação à postura, não em relação à competência, mas a postura eu não sei. A gente está trilhando esse caminho, né, do autoconhecimento e olhando. E que comecemos por nós. Eu acho que nós duas demos um passo legal. Quando você me mandou mensagem, quando eu te escutei, quando eu abri o meu coração e a gente tá aqui. Sim. E assim, a gente tá aqui colocando conteúdo na internet, conteúdo bom, boas dicas, boas falas, tem tanto lixo aí na rede. Sim. E a gente já começou a dar um passo interessante. Eu acho que é por aí, né? Com certeza. Eu acho que E tem muitas mulheres bacanas também, só que o que acontece? Essas mulheres, elas ficam caladas. Elas preferem o silêncio, elas preferem ficar na delas. Essas mulheres, elas precisam sair, elas precisam pôr a cara no sol, elas precisam mostrar o que elas têm de interessante, sabe? É muita carroça vazia fazendo barulho. E de fato, eu sempre, em muitas lives, em muitos conteúdos que eu acabo colocando na internet, eu sempre falo do Martin Luther King, né? Que diz que o que o preocupava não era o barulho dos maus, era o silêncio dos bons. E a gente reclama, não tem conteúdo de qualidade, mas quem tem conteúdo tá calado. Exato. E uma vez eu até fiz uma postagem dizendo exatamente isso. Olha, gente, quando eu me expresso na internet, eu trago uma ideia, o meu objetivo não é convencer ninguém, mas é que as pessoas que pensam como eu saibam que elas não estão sozinhas. Né? Que existe essa conexão, uma corrente. E eu acho que a melhor forma de mudar o mundo é começando por nós mesmos, a cada dia, a cada passo, né? E aí eu quero fazer uma pausa. Primeiro, agradecer você por estar aqui. E eu tinha falado um pouco mais cedo sobre fazer esse momento.
E a gente entrou, né, colocou um pezinho assim no aspecto mais de vulnerabilidade, né, no mais emocional. Então eu quero te convidar, Cláudia, a gente vai encerrar essa live, vai organizar o espaço ali e eu quero saber se você tem coragem de ir para aquele divã. Se você tem coragem de ir com a Indy para aquele divã ali, para mostrar um pouquinho da tua vulnerabilidade. Vamos ver o tamanho dessa força aí. Ao vivo? Ao vivo. Pra todo mundo ver? Pra todo mundo. Eu tô gelada, gente. Eu não tô gelada. É porque aqui é fácil. Não sei o que, não sei o que. Daí agora ali, quem é a Cláudia? Mãe! Eu quero minha mãe. É, mas a força tá na vulnerabilidade. Então serão 2 momentos. A gente vai encerrar um pouquinho, vai organizar ali. E estaremos ali no divã e eu quero você lá bem esticadinha. Vocês não precisam estar presentes não, tá, pessoal? Vai pegar uma água, um café, um chopp, um vinho, o que quiser. Mas volta para assistir a segunda parte. Estivemos ali falando sobre liderança e agora a gente estende aí um minutinho para aqui juntos fazermos algumas reflexões um pouco mais profundas acerca do comportamento humano e vamos desvendar os mistérios dessa mulher. Brincadeira, gente, vamos lá, vamos falar sério, a pessoa já tá suando aqui, já tá com a mão gelada, né? Bom, bem-vinda e tem que ter muita coragem pra ficar no divã. Tem que ter muita coragem. E eu ouso dizer que a gente falando de liderança, é gritante a diferença entre um líder que faz psicoterapia, que busca autoconhecimento, que tem coragem, né, ou oportunidade, enfim, de se colocar num lugar de vulnerabilidade. É diferente essa pessoa das demais que não buscam isso. A gente se torna mais humano, mas é algo que está crescendo, ainda tem-se um pouco essa ideia de que eu não sou louco para ir no psicólogo, então eu não preciso disso, então não tenho tempo. Não, eu tô ocupado, quando der tempo eu vou e a gente sabe que é necessário, né? Fazer essa pausa para afiar o machado. Bom, então isso é um momentinho aqui, esse local onde eu atendo muitas pessoas e agora faz parte do nosso cenário também. E um bate-papo aqui que vai se estender um pouquinho mais, de maneira um pouquinho mais profunda. A gente começou a live e eu pedi para a Cláudia fazer um pitch falando da sua profissão. E agora eu queria que você fizesse um pitch novamente, mas agora pessoal. Aquela pergunta, né, bem embaraçosa dos que a gente vê nas entrevistas, né? Quem é você? Né? A pergunta básica. Cláudia, se eu fosse se descrever para alguém em terceira pessoa ali, ó, quem é a Cláudia? Quem é? A Cláudia, falando na terceira pessoa, né? A Cláudia é uma mulher inconformada com injustiça. Inconformada com a injustiça. Total. Não detesto, não suporto, não tolero injustiça. Não gosto de fazer nada em que eu saia perdendo e também não gosto de fazer absolutamente nada em que eu perceba que o outro saia perdendo. Eu não gosto de justiça em nenhuma das partes, isso me incomoda profundamente. Até porque eu passei muito tempo da minha vida sofrendo bullying, né? Se bem que na minha geração não se falava bullying, né? Era tirar sarro. Nem vou olhar pra lá, tô conversando com você. Então, assim, e isso foi algo que me doeu muito, eu sofri muitas injustiças, sabe? Então, por ter passado por esse processo que me castigou tanto, Sim. De uma forma tão profunda e me deixou tantas cicatrizes, que até hoje eu tenho que lidar com isso, é que eu não suporto injustiça, de forma alguma. Então, eu sou uma pessoa inconformada com injustiça. Parece que tá tendo som ali fora. É interferência. Interferência? É interferência. Tá. É que esse aqui, ele tira ruído. É muito moderno esse negócio do Felipe. Dos meus funcionários. E aí a gente brinca, né? E eu tô sempre tentando aprender um pouco. Mas essa questão... Cláudia, eu sei que você fez terapia já há bastante tempo. E essa questão da dificuldade de lidar ou aceitar a injustiça. Você diria que é uma ferida tua? Com certeza. E olhar para a ferida é agradável? Claro que não. E a forma que eu aprendi a lidar com isso é trabalhar. Inclusive, o motivo da minha profissão é esse. É essa ferida, né? O que eu faço hoje
é buscar evitar que os profissionais passem pelo que eu passei. Então, assim, na verdade, a grande causa do que eu faço de melhor vem da minha maior dor. E que coisa interessante, né? Eu tenho visto muitos líderes e gestores, empresários, empreendedores, que eu atendo bastante. E a ferida emocional acaba sendo o grande, né? É o grande norte para a vida deles. É como se a partir daquilo que me feriu, eu pudesse criar algo. E é interessante que quando você se encontra nesse lugar, você começa a ganhar dinheiro, você começa a prosperar, porque parece que você está curando, trabalhando a partir daquilo. E é um paradoxo, porque eu recebo muita gente que chega aqui e fala: ah, Índir, olha, não, eu vim, mas eu tô bem, tá tudo bem. Eu sou psicanalista, e a pessoa chega e fala que tá tudo bem, eu vim pra me desenvolver, e tem um curativo, coisa mais linda. Ó, meu curativo, né, tá aqui. Eu falo: ah, vamos dar uma olhada aí, quando a gente tira, a ferida tá aberta. Sim. E como que cura a ferida? Abrindo, deixando aberta para entrar vento, poeira. A gente precisa, né, permitir que o universo faça parte dele. Então é muita coragem lidar com isso. E ter certeza de estar no lugar seguro, profissionalmente até, é também dependendo da fonte emocional. Que legal, e quanta coragem, né? Bom, Cláudia, a segunda pergunta para você. Diante da sua vida, você também exerce um papel de liderança. Sim. Como você se sente ao assumir essa posição? É confortável para você? Você consegue enxergar isso? Para mim, sempre foi muito confortável liderar. Desde criança, eu desenvolvi habilidades naturalmente, né, de líder. Então, desde que eu sempre fui a criança que liderava, eu sempre fui a criança que tomava frente, eu sempre fui a criança que conduzia o grupo. Quando eu não, de intrometida, não tomava frente, o grupo me colocava. Então, para mim, liderar é algo muito confortável. Mas entenda, quando eu digo que é confortável, não significa que todos os liderados me amam. Até porque se todos me amarem, tem alguma coisa errada aí. Tá? Não acredito em liderança onde você é totalmente adorado. Não tem essa ilusão. Então, sim, para mim é muito confortável liderar, para mim é muito confortável comandar, delegar, entender de comportamento, não vejo nenhum problema nisso. E é por isso que eu também incentivo tanto as pessoas a desenvolverem a liderança delas. Para mim é confortável fazer isso também, porque eu consigo ver isso como uma coisa muito natural. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade de se enxergar nesse lugar. E é bem importante isso que você trouxe, porque para eu, indo lá para o outro lado, né, que a gente estava na parte profissional, para eu convencer o outro, eu posso ter o currículo que for, a experiência que for, mas se eu não consigo liderar minha própria vida, é difícil eu vender esse peixe. Sim. Porque falar, como é que a pessoa vai me ensinar a liderar se ela não, né, se ela tá nesse lugar ali que ela não olha no olho, ela não tem firmeza, ela não se posiciona. Então liderar também é muito da linguagem corporal. Isso a gente vê em você. Você é uma mulher forte, que se posiciona, que tem uma fala firme. E aí isso diante da tua vida também acontece e você então fica confortável. Totalmente, sempre foi assim. Isso é muito bom, muito bom. Então, você se permite tomar decisões com autonomia? Ou você sente que precisa de uma figura de autoridade para te validar? Como é que é isso para você? Porque muita gente precisa de validação, mesmo sendo um bom líder. Como é que você lida com isso? Como é que é? Não, pois é, tá engraçado. Na verdade, a minha questão, o meu grande gargalo é o contrário. Eu sempre tenho que me segurar para que as pessoas não se sintam intimidadas. Porque a minha confiança é muito alta. Entenda, eu confio em mim. Isso não significa que eu me acho certo o tempo inteiro, tá? Então, eu tenho muita segurança na pessoa que eu sou, no que eu dou conta e principalmente no que eu não dou conta. Eu vejo que a pessoa ela tem uma confiança genuína quando de fato ela se enxerga no que ela é competente e incompetente. Então, eu tenho muita clareza no que eu sou incompetente. Então, gente, vocês não precisam inventar nada de mim, é só me perguntar no que eu sou ruim, a lista vai ser tão grande, você vai passar o ano inteiro produzindo conteúdo. Eu falo assim, né, gente, se for falar mal de mim, me chama, eu sei coisas chama. terríveis a meu respeito. Exato. Então, assim, eu posso contribuir, né? o meu problema nunca foi isso, de esperar, de me respaldar em alguém.
Não, eu sempre tive que me segurar para que eu não intimidasse o outro. Eu tenho total consciência do quão intimidador eu posso ser. Então eu sempre coloco o pé no freio. Isso às vezes me faz um pouco mal. Então, eu ia perguntar isso, porque quando você é a pessoa mais inteligente da sala, você não tem muito com o que aprender, né? Ou com quem aprender. E quando você é a pessoa mais forte? Como é que fica isso? Porque assim, às vezes você confia em você, mas é aquela coisa, vai com medo mesmo. Sim. Mas é que a gente, que eu também tenho um perfil, né, bem de autoconfiança mesmo. Você sente que às vezes não ter alguém com quem contar nesse sentido, de não ter tanta certeza, te faz falta isso? Sim, no sentido de eu sinto. Eu sempre me senti muito sozinha nessa questão. Eu sempre me senti muito injustiçada, no sentido de, poxa, eu sempre tenho que me segurar, o outro não pode avançar. Eu sempre me senti assim, que é até um pensamento vitimista, sabe? Mas, aí os terapeutas da vida, né? Um belo dia eu conversando sobre isso com o meu terapeuta, me vitimando no sentido de quanto era triste, de quanto era ruim eu ter que me segurar na maioria das vezes. E ele falou assim, mas você gosta de ser quem você é? E eu disse, adoro, eu simplesmente amo ser quem eu sou. Então esse é o ônus de ser quem você é. Olha isso, né? Traz pra responsabilidade. Sim, aceite. E eu passei a ver as coisas de uma outra forma. Tanto que uma vez me perguntaram que essa coisa do ser mulher é muito complicado, sabe, Indira? Não tô levando pro outro lado, porque é muito complicado. Porque a mulher, ela tem que ter essa coisa de, para ser mulher, tem que ser doce. Para ser mulher tem que ser fofa, para ser mulher tem que desmaiar quando vê uma barata, para ser mulher tem que chorar, para ser mulher tem que ser frágil. Tá entendendo? Ritinho, assim, básico. Então, assim, existe um estereótipo do que é ser mulher. Energia feminina, energia masculina, detesto essa frase. Então, assim, existe isso, sabe? E eu sempre fingi uma fragilidade que eu não tenho. A minha fragilidade não tá nisso. Não é que eu não seja frágil, mas não tá nisso. Tem outras coisas. E quando eu consegui me descolar disso, de assumir esse papel do feminino, de ser essa pessoa, e aí entra os personagens importantes na vida da gente, né? Teve um dia que eu fui fazer uma palestra para mulheres e eu estava muito preocupada com o meu linguajar, com a minha expressão corporal. Eu tenho total consciência do que eu sou visualmente, do que eu causo. E eu preocupada em casa e falando com meu marido, e agora o que eu visto, o que eu falo, o que eu faço, eu não vou poder falar isso, eu não vou poder falar aquilo. E ele sabiamente falou uma coisa que aquilo me afetou profundamente, me libertou. Que ele falou assim, Cláudia, Deus te fez assim por algum motivo. Você é assim por algum motivo. O homem sabe dificular. O homem sabe dificular. Olha! Então apenas seja você. Né? E aquilo parece tão simples. Exato. Seja você. Mas falar no contexto certo, sabe? Então aquilo, eu pensei, gente, eu não sou assim por acaso. Então, poxa, ao invés de me esforçar para ser igual, para ser mediana e viver a vida sendo meia boca, deixa eu ser o que eu sou. Tem gente que vai me engolir, quem não me engolir que me cuspa. Entendeu? Assim como eu também não engulo um monte de gente. E tá tudo bem. Cada um com o seu bando, sabe? Olha só que interessante, né? Ter a coragem de ser você mesma. Sim. E a palestra foi boa? Foi boa. Te engoliram? Não sei. Eu falei assim, ai, tira esse feedback, eu quero saber nada, se gostarem, eu já recebi. Gente, é perigoso pedir feedback em certas situações, né? Sim. Porque a gente não tem tanta certeza se a gente tá acertando, mas uma coisa é certa, quando a gente vai com o coração aberto, com certeza depois que o seu marido disse isso, você olhou e falou, opa, peraí, é o que eu tenho para oferecer e talvez faça sentido para alguém, talvez não. Isso é muito legal. Sim. E daí a gente se fortalece, né? Totalmente. Então fez uma diferença muito grande. Olha. Nessa questão
pôr o pé no freio o tempo inteiro. E olha que interessante, pessoas hoje me contratam para que eu seja dura com elas. Semana passada uma mulher me contratou para uma sessão e falou: Cláudia, eu preciso de você porque eu preciso que você me fale o que ninguém me fala. Porque eu sou conhecida por isso, eu falo que ninguém tem coragem de falar. E veja que interessante, o que eu colocava o pé no freio, o que eu tinha medo, o que eu ficava cheia de reservas, é a minha fortaleza. As pessoas me procuram para isso. Não, eu te contratei porque eu sei que você vai me falar, o que ninguém me fala, porque não fala, tá com medo de mim, porque isso, porque aquilo outro, eu sei que você vai falar. Olha que coisa legal, né? De É muito interessante. saber. E é aquilo que a gente nega, às vezes, aquela nossa partezinha que é a nossa... É a nossa bússola, né? Que tá nos guiando ali. E a gente fica ali suprimindo isso. Legal, legal, muito bom. E me diz uma coisa. Tá, você não tem dificuldade com a autoliderança, você é uma pessoa que tem autenticidade nas decisões, essa Sim. firmeza. Mas houve na sua vida alguém que te inspirou? Algum líder, alguém que você olha e fala, cara, essa pessoa me inspirou, te trouxe algo, teve eco no seu coração? Quando eu era criança, o primeiro livro que eu li, eu devia ter uns 7 anos. O primeiro livro que eu li foi a Bíblia Sagrada. E eu li a história de José do Egito. Tem Gênesis, né? A história de José do Egito está no Êxodo, livro de Êxodo. E eu li a história do José do Egito. Eu fiquei impressionada, eu fiquei encantada com o nível de adaptação dele em ambientes diferentes, com o nível de conformidade, não conformidade apática, mas de conformidade de essa realidade que eu tenho agora. Então não vou ficar mais lembrando da túnica que meu pai me deu, da vida classe média alta que eu tinha. Eu moro aqui, num presídio. Eu moro aqui como escravo. Então eu vou ser o melhor escravo que eu possa ser. Eu vou ser o melhor preso que eu possa ser. Eu vou ser o melhor chefe que eu possa ser. Eu fiquei muito impressionada. Isso é liderança. Olha só. Sabe? Isso é liderança. E olha que interessante, por onde ele passou, ele liderou. As pessoas pediam para que ele liderasse. Tanto que quando ele foi preso, a chave do presídio, das portas da cadeia, ficava com ele. O comandante deixava com ele. Do tanto que ele passava confiança, credibilidade e respeito pela conduta dele. Então aquilo me impressionou muito, esse nível de liderança me impressionou muito, tanto que é uma história que eu nunca esqueci e me inspira até hoje. Olha que interessante. Gente, com 7 anos ela já se inspirou, ela já queria ser líder. O que você vai ser quando crescer? Líder! Vou mandar nas pessoas, adoro. Eu adoro. Então, eu com meu 1,45 m pensei muito. Falei, como é que eu vou conseguir mandar em alguém? Eu falei, se você é professora, aí eu fui dar aula pra criança. Me lasquei 4º ano, a galera era maior que eu. Falei, mas aí fica difícil essa vida. E ela já, e o exemplo dela é bem sussa, né? Aquele seu José do Egito. Sim, sim. Só isso. É ambiciosa a nossa querida paciente de hoje, né? Ai, eu me divirto, gente, porque é muito legal, né? Você olhar e falar, cara, o que me inspirou? E hoje eu fico pensando, essas gerações agora, né? Se inspiram como? Muitas vezes com influencers, né? Sim. É muito enfim, raso, né? não é aquela coisa que uau, né? Que é essa ausência de referência. A gente muitas vezes ia para esse lugar, eu amo minha mãe, mas a trajetória dela é dela, eu quero ir por outro caminho. E aí vem o conflito, para honrar eu tenho que repetir, eu tenho que ir pelo mesmo caminho. E quando você tem um exemplo, algo para se inspirar, é maravilhoso. Sim. E você desde muito cedo já mostrou a que veio, né? Sim. Isso é muito importante. E então você hoje se vê como uma líder no geral, quando você tá no teu negócio, né? Porque a gente é empreendedora. Você é a sua empresa, você é a tua missão, o teu valor, né? A tua visão. Você tem essa visão ampla de si mesma? Nesse lugar da líder que lidera a tua empresa, que lidera a tua vida pessoal. Como é que é isso pra você? Você tá pronta? Você se encontra no processo? Como é que é isso pra você? Você sabe o que quer alcançar? Tem essa clareza? Cláudia, no momento agora, como é que tá isso pra você? Tenho a clareza de onde eu quero chegar.
em relação à minha liderança, quando se fala de cliente, é óbvio que eu tenho que liderar meu cliente, mas eu nunca estou pronta, porque cada cliente que aparece é um universo diferente. Então eu tenho que me adaptar a ele, eu tenho que conhecer a realidade dele, eu tenho que entender o sentimento dele, eu tenho que entender a história dele. E para isso eu preciso de uma preparação. Então, enquanto líder para com o cliente, eu nunca estou pronta, porque cada cliente que vem é um desafio diferente. É claro que eu tenho experiência, tenho expertise, tenho ferramentas, mas a situação é nova. Eu não posso tratar os clientes de forma igual, ninguém sai da mesma forma. Sim. Né? Mas a condução deles, para mim, sempre foi muito tranquila. Tanto que, às vezes, acontece de, quando eu atendo individualmente, aconteceu um episódio que eu dou risada depois, né? Pro cliente eu nunca dou risada, mas depois eu dou risada. Que o cliente me ligou e falou: Cláudia, eu tô pensando aqui, aquilo que você me falou, eu não vou fazer não, eu vou fazer assim, assim, assado, porque assim, 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 e eu vou ouvir, né? E assim, 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 e assim. Aí, ok. Aí eu só, você tá me pagando pra quê? Você tá me pagando pra eu te dar resultado, né? Então, isso que você tá falando aí não vai dar resultado. Então, assim, faz o que eu tô te falando. E ele queria a validação. Exato. Ó, você me falou A, eu vou fazer B, tá? Sim, porque Tipo, continuando não, esse padrão. daí ela vai falar tá, então ela validou. Ó, Uhum. gente, como é desafiador lidar com o ser humano. Muito. Porque tem, né, ali um contexto que, ó, e se a gente não cuida, e se a gente não observa isso, como é que fica? Sim. E na tua vida, você lidera? Você tá no lugar que você quer? Como é que tá? Aí tem a minha vida pessoal, que é a minha com o meu marido. Não, eu não lidero. Ele também não lidera. Quando eu sou dessa de quem lidera a minha casa, meu marido, eu sou pescoço. Essa historinha aí não é comigo não, entendeu? Nem vem. E ele também pensa da mesma forma, senão eu não teria casado com ele, fique claro, né? Então, assim, nós pensamos muito parecidos, apesar de sermos muito diferentes comportamentalmente, mas o nosso pensamento é idêntico. Então, na nossa casa, existe troca. Tem o texto de Camões, que tem uma estrofe que eu sou apaixonada, que ele diz assim: amar é ter com quem te mata lealdade. Porque quando você ama alguém, você morre todo dia um pouco. Porque para que você tenha um relacionamento, você tem que deixar preferências suas de lado, e o outro também. Você tem que deixar gostos seus, pensamentos, ideias. Ou seja, amar é ter com quem te mata lealdade. O outro me mata e eu sou leal a ele e vice-versa. Então nós trabalhamos muito nessa proposta, sabe? Nós somos juntos, nós somos parceiros. Então, ali, como é uma dupla, e é uma dupla que tem a sua harmonia e tem que ser homogênea, não existe essa necessidade do comando, da delegação, né? É claro que no dia a dia, como temos perfis diferentes, tem hora que ele me delega uma coisa, principalmente quando não está dentro do meu perfil, tem horas que eu delego ele outra coisa, e eu acho isso muito saudável, sabe? Eu acho isso muito saudável. Então, assim, na minha vida pessoal, com o meu marido, não existe essa questão da liderança. Existe a unidade. Existe ter com quem te mata a lealdade. Eu morro por ele um pouquinho todos os dias por essa lealdade. Eu sei que ele também morre por mim. Entende? Uhum. Então é nessa linha que a gente trabalha. Interessante. E assim, existe... É nessa linha que a gente trabalha, pensando no trabalho. Então, são papéis, cada um tem o seu, a gente se ama, é um casal que funciona bem, tem bons resultados, bate meta. Eu tô só escutando, vai caçando. Isso aqui é o divã, dá pra, sei lá, ser mais emocionada? Eu trouxe um negócio pra ela chorar, gente, eu tive essa audácia. Se ela vai usar, geralmente as pessoas usam, vai usar coisa nenhuma. A pessoa tá muito bem resolvida, batendo meta, até que o marido ela bate meta agora, tá bom demais. E eu ia te falar exatamente isso. Existe algo na vida da Cláudia que as pessoas não fazem a menor ideia? Sabe algo que surpreenderia as pessoas, que você teria coragem de dizer? Sim, eu sou chorona para um caralho. Ela é muito chorona. Extremamente. A gente percebeu desde o início. Porcaria nenhuma. A pessoa nem parece que tem coração, né? Vamos falar a verdade. Você é chorona? Absurdamente. Eu me comovo muito. Às vezes eu atendo um cliente
vou pra casa e choro por causa da história do cliente. Então, assim, a dor do outro me comove, só que eu não deixo transparecer porque eu não quero que a pessoa sinta a pena dela. Mas a dor do outro me comove bastante, principalmente no que é relacionado à injustiça. Já houve casos, nesses 23 anos, houve 4 situações em que eu não aguentei e chorei na frente do cliente, ele me contando a história. Então, sim, a dor do outro, eu só vejo chorando. Nossa, é uma coisa que a gente olha a pessoa ali mais, com uma postura um pouco mais rígida, né? A gente não imagina. Eu tenho um pouco disso também, mas eu já sou, as pessoas que me conhecem sabem, eu já sou mais emocionada, né? Até eu brinco com a Cláudia, eu falo, Cláudia, eu sei que o meu jeito deve te irritar. Eu, capaz, e eu lá, paz e amor, e ela, cacete, mulher chata. Eu fico, porque eu sou essa pessoa, não adianta. Mas eu também me emociono muito e eu fico lembrando de casos, né, que a gente tem clínicos mesmo, e às vezes é difícil segurar. Mas não é uma coisa que as pessoas esperam ouvir de você. Não, de forma alguma. Elas acham que eu sou irredutível. Tanto que quando eu mostro um erro meu, alguma vulnerabilidade, elas ficam até broxadas. Nossa, eu achei que ela era tão incrível. Nossa, ela cospe, sério. Ai, que pena. Então, o que eu faço? Eu evito me expor também por saber que eu causo isso. Porque ou a pessoa ela me ama muito de me achar muito incrível, ou ela me acha muito ridícula. Não existe meio termo. Meu Deus, gente. Que 880. É uma meleca. Jesus. Então, eu sempre me preservo mais. Mas eu sou uma pessoa extremamente chorona. E muito comovida com muita coisa. Que é isso que faz com que as pessoas acabem me buscando. Ah, eu busco ela porque ela é brava. Porque ela fala o que tem que falar. Mas as pessoas não percebem que apesar da minha dureza, é uma dureza com muito respeito. Não é uma dureza com agressividade. Então, quando eu sou dura, eu tô pensando assim, eu não posso ficar triste com você, eu tenho que te tirar daí. E pra eu te tirar daí, eu vou ter que te ferir. Entende? Então, eu acho que é essa sensibilidade que as pessoas não imaginam que eu tenho, que é o motor do meu trabalho também. É interessante isso. É bom, né, a gente se enxergar nesses lugares e Sim. compartilhar, às vezes, com o outro também. E aí eu tenho mais uma perguntinha pra você, pra gente ir partindo aí. É a última. Tá, no outro quadro nosso, eu te perguntei sobre o momento mais cruel que você viveu na sua jornada, né? Que te feriu e te fez crescer, claro. Mas e na vida pessoal? Qual momento da tua jornada você pode olhar pra você e falar, caramba, isso aqui merece respeito? Uau! Tem algum momento uau que você olha e enxerga essa grandeza? Tem vários. Conta um pra gente. Mas um momento uau pra mim foi quando, na minha adolescência, que eu sofria muito bullying, né? A gente era cruel, tá? Cruel, pesado. E as pessoas... Eu tinha ido num... Gente, eu não acredito que eu vou contar isso aqui. Agora lá. A gente tá gravando. Eu nem tô olhando pra câmera, nem meu marido sabe disso. Um grupo de meninas da minha sala tinha feito uma pegadinha pra mim. Eu gostava de um menino, só que eu nunca falava jamais, né? Porque eu era bem fora do esquadro da época, né? Era feia para um caralho, né? Então eu não ia falar porque ele ia rir da minha cara, né? E eu gostava muito desse rapaz. Menino! E aí um grupo de meninas descobriram e começaram a mandar cartinhas pra mim, como se fosse ele. E eu fiquei enlouquecida. Não é? Meu Deus, o que eu faço, né? E eu realmente acreditei, eu não sabia o que eu fazia com aquilo, né? É a primeira vez que eu vejo que alguém gosta de mim nessa vida, o que eu faço com gostar de alguém? O que eu faço com reciprocidade? Porque eu não sentia ter. E aí eu fiquei toda feliz, tal, com aquilo. E aí fizeram um amigo secreto. E nas cartinhas que ele me mandava, ele dizia que ele tinha me tirado. E eu me preparei muito para aquele dia. Muito. Pensei, meu Deus, o que eu vou fazer na hora que ele falar que sou eu? Ai, meu Deus, né? E na hora, obviamente ele não tinha me tirado, porque era uma mentira. E esse grupo de meninas levou uma câmera e me filmou para filmar a minha cara na hora que fosse revelado e que eu descobrisse que não era ele.
E aí eu saquei. Eu saquei a pegadinha, né? E onde que tá a virada de chave nessas graças, Cláudia? Foi naquela hora que eu vi que eu tava sendo filmada e que eu sabia o motivo, que eu segurei o choro e pensei, eu não sou a opinião das pessoas. Eu não sou a opinião dos outros. E eu transformei isso num mantra na minha cabeça. Olha. Eu não sou a sua opinião. Eu quero que você se lasque com a sua opinião. Eu não sou a sua opinião. Então, foi uma das melhores desgraças que me aconteceram. Nessa hora que eu tive porque alguém tinha que me defender ali. Né? E tinha que ser eu, não tinha mais ninguém. Então, naquela hora, eu me vi com uma força que eu não imaginava. Eu me achava uma coitada. Então, naquela hora, eu me vi forte. Eu segurei o choro, eu fiz a pêssega, eu consegui conduzir bem a situação, fingi que não estava entendendo nada daquilo e pensei, eu não sou a opinião dos outros. Nunca mais eu vou me sentir mal pelo que os outros pensam a meu respeito. Então, pra mim, foi um evento assim que me marcou. Então, todas as vezes que eu passo por alguma situação de difamação como essa, eu sempre me lembro. Às vezes dói, sim, eu sou ser humano, eu me sinto mal, mas eu me lembro. Eu não sou a opinião dessa pessoa. É mais sobre ela do que sobre mim. Sempre é mais sobre ela. Sim. Sempre. Então, esse foi um evento que, pra mim, foi uma grande virada de chave, um evento que eu gosto de lembrar dele. Interessante, né? E a gente vai se construindo com esses fragmentos mesmo. E estar nesse lugar não é agradável e não é confortável, mas é crescimento também, Sim. né? Desde cedo. E estar nesse lugar aí é de muita coragem também. E eu preciso te agradecer por você ter aceito. Doeu? Um pouquinho, sim. Viu, gente? Viu essa mulher ali? E aí eu queria encerrar te entregando um presentinho pra você. Tem direito a presente? Tem direito a presente, presentinho. Eu até coloquei aqui dentro. Acho que é o outro lá. Mas não tem problema porque aqui tá fora. Esse aí, o vidrinho. Isso. É só esse aqui. Aí, tá aqui. Eu posso levar os dois, não tem problema. É só a sacolinha, na verdade, aqui. Que eu trouxe, né, de Pomerode para os meus clientes, da Bianca Barbieri Aromas. E aí, esse aqui é um álcool gel para você usar e Muito obrigada. desinfetar certas pessoas da sua vida, amiga. Passa Eu jogo na pessoa ou passa em Não, mim? passa em você. Passa em você. Você fala, joga na pessoa e ela... E onde que tá? Né? Não sei se vocês já viram esses memes, né, da psicologia. Diz que, ai, doutora, fala pra psicóloga. Eu fiz o que a senhora falou. Eu escrevi cartas para as pessoas que eu odeio e depois falou para eu escrever cartas e depois queimá-las. Mas o que é para fazer com as cartas depois? É pra queimar Não a cara entendeu da nada. pessoa. Então é para você desinfetar, tá, amiga? Das pessoas falsas que não te amam e que você não precisa na sua vida, e te agradecer por você ter vindo estar aqui comigo. Muito Coisa obrigada. boa, tamo junto, Eu tá? que agradeço, obrigada, tá? Obrigada mesmo, de coração. Obrigada quem ficou com a gente, quem estiver acompanhando, quem quiser aí depois mandar uma mensagem, a gente tá aqui. Não me manda mensagem não quero me lembrar desse momento. Tá gravado, bebê, tá gravado. Eu posso usar quando eu quiser. Gratidão, minha amiga. Obrigada, meu bem. Muito bom, muito bom. Que coragem, hein? Quarta. Obrigada.